Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Luiz Felipe. Boa noite, professora. Vamos ver se entra mais alguém e a gente começa. Dá mais esses 2 minutinhos, até 7h15. Tudo bem, tranquilo. Hoje a nossa aula vai ser bem rapidinho. A gente vai estar só conversando, tirando alguma dúvida a respeito dos conteúdos, tá? Para a nossa avaliação oficial. A nossa avaliação, ela vai acontecer no mesmo molde da avaliação do primeiro bimestre, tá? Vai ser lá pelo AVA. Você responde lá no AVA mesmo, na mesma hora o AVA corrige, te dá a sua nota, e depois ele me dá o relatório com as notas de quem fez e etc. Tá bom? Ser nos mesmos moldes. Apesar de nós estarmos aí com aquela previsão para voltar às aulas no dia 15, né? Que seria daqui a 15 dias, né? Dia 15 de junho. Mas não vai haver esse retorno agora, não. Pessoal, então vamos lá. A galera tá demorando para voltar, para aparecer na aula. Então vamos à nossa aula. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, porque ele vai ficar fazendo barulho na nossa cabeça.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, professor. Pronto, deu tempo de você chegar, olha aí. Então vamos lá, gente. Vamos fazer uma revisão para a nossa prova, uma revisão bem breve, bem sucinta, tá bom? Nada de cabuloso. Afinal de contas, está todo mundo estudando. Esse assunto é um assunto muito gostoso de se estudar, de se aprender, a parte geral, inicial do nosso Código Civil, tá? E o que eu ministrar para vocês, a gente revisar aqui hoje, vai ser o que vai estar sendo cobrado na prova, tá bom? A prova, ela vai valer 4.000 pontos, mas eu vou verificar ainda a quantidade de questões que eu vou colocar nela, tá? Para não ficar uma prova com as questões valendo muito pontos. Vocês já sabem disso, né? Vou tentar separar, dividir o valor das questões para não ficar uma prova, cada questão com valor muito alto, tá? Então, vamos lá. A gente inicia o nosso código, inicia os estudos do direito civil falando a respeito das pessoas, né? Das pessoas como pessoa natural e pessoa como pessoa jurídica. Pessoa jurídica eu não irei cobrar na prova, tá? Nós vamos focar somente nas pessoas, pessoa natural, tá bom? Então, vamos falar a respeito da capacidade. O artigo 1º, eu sugiro que vocês estejam com o seu código aí ao lado, para você ir marcando, se não tiver marcado. O artigo 1º, ele diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Aqui, logo no artigo 1º, ele já está falando sobre pessoa e sobre capacidade, tá? Então, a capacidade, o que se entende por capacidade? A capacidade, ela é a maior ou a menor extensão dos direitos de uma pessoa. Segundo Maria Helena Diniz, ela entende que capacidade é a medida da personalidade. É como se houvesse uma forma de se medir a personalidade da pessoa, e aí você usa a capacidade como essa medida. O artigo 2º, ele diz: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Ou seja, toda pessoa é pessoa capaz, certo? Nasceu, ela possui capacidade. Ela nascendo com vida, ela adquire personalidade e, através dessa personalidade, ela adquire a capacidade de ser sujeito de direitos e também sujeito de deveres na ordem civil, certo? Então, ó, recapitulando. Nasceu com vida, a pessoa natural nasceu com vida. Ao nascer, ela adquire personalidade. Adquirindo personalidade, ela também vai se tornar uma pessoa capaz de adquirir direitos e deveres na ordem civil, tá? Só que essa capacidade, ela se divide em duas, tá? Ela se divide em capacidade de direito ou capacidade de gozo e capacidade de fato ou capacidade de exercício. A capacidade de direito ou capacidade de gozo é aquela aptidão que todo ser, toda pessoa natural possui. Qual é? É a capacidade, a aptidão de adquirir, de ser sujeito de direitos e deveres na ordem civil. É o que fala o artigo 1º, tá? E a capacidade de fato ou de exercício? Essa capacidade é aquela aptidão que a pessoa natural tem de, por si só, ou seja, independente de qualquer outra pessoa que esteja para auxiliar, essa pessoa, ela tem a aptidão de exercer os atos da vida civil sem precisar do auxílio de qualquer outra pessoa, sem precisar de tutor, sem precisar de curador, tá? Essa capacidade de fato ou de exercício é a capacidade de exercer os direitos, o direito de voto, o direito de dirigir, o direito de se casar, o direito de assinar um contrato, abrir uma conta bancária, tá? Sem precisar do auxílio de qualquer outra pessoa,
ok? Quem possui somente a capacidade de direito ou capacidade de gozo, ele é uma pessoa, é considerado pessoa incapaz, tá? Absolutamente incapaz, tá? Quem possui somente a capacidade de direito ou de gozo. Quem possui a capacidade de direito e de gozo e possui a capacidade de fato de exercício, entretanto, de forma restrita, é considerado relativamente incapaz. Agora, quem possui a capacidade de direito ou de gozo somado à capacidade de fato ou de exercício, aí ele é considerado capaz plenamente, tá? Capaz plenamente, ok? Então, ó, aqueles que não detêm a capacidade de fato são denominados incapazes, tá? Ou absolutamente incapazes. A capacidade de direito, mas a capacidade de fato dá à pessoa a capacidade civil plena, ok? Alguma dúvida? Se tiver, é o momento de a gente esclarecer. Se não tiver, a gente caminha. Então, vamos lá. A personalidade. O que é a personalidade? A personalidade, ela é a soma de aptidões ou caracteres da pessoa natural, tá? A personalidade, ela consiste na aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil, ok? Então, esse é o conceito de personalidade. A legitimação. O que seria a legitimação? A legitimação é a capacidade especial para celebrar determinado ato ou negócio jurídico, como, por exemplo, o artigo 1647, do Código Civil, que exige para determinados atos e negócios a outorga conjugal, a exúria conjugal, tá? Sob pena de anulabilidade do ato praticado, tá? Conforme o artigo 1649. A legitimação, então, é como se fosse uma autorização, tá? Especial para a prática, para a realização de determinados atos e negócios, tá? Como, por exemplo, o casal casado, legalmente casado, o marido ele não pode vender um imóvel sem a anuência da esposa e vice-versa, tá ok? E isso é a legitimação, tá? A legitimidade, o que seria legitimidade? Ela é a capacidade processual, é a capacidade que eu tenho para ser parte em um processo, tá ok? Por vezes, essa expressão legitimidade, ela é usada como sinônimo de legitimação, mas legitimação e legitimidade não são a mesma coisa. Aparecer CLT aí. Oi, pois não. Se aparecer o ônibus, o prisma aí branco ou prata, você manda pra Marisa, gente. o seu áudio está aberto. Descendo aí. Opa, prof. Tem alguém com áudio aberto, é tu, Marisa? Então, ok até aqui? Se tiverem dúvidas, falem, porque é o momento de tirar as dúvidas, viu? Professora, então, vamos lá. Oi. Eu recebi uma ligação aqui, aí eu perdi um pouco aí, mas tudo bem. Vamos lá, continua. A distinção, né? Agora que a senhora vai falar, ou a senhora já falou? Não, vou falar sobre a distinção entre capacidade e legitimação, tá? A capacidade, ela não se confunde com a legitimação. Por quê? Porque a legitimação, ela é a aptidão para a prática de atos, de determinados atos jurídicos, tá? A legitimação é como se ela fosse uma espécie de capacidade especial exigida em certas situações, tá?
Agora, a ausência dessa legitimação não acarreta, não traz para a pessoa a incapacidade, tá? A capacidade, o que é a capacidade que nós já vimos? A capacidade, ela é a medida da personalidade. O artigo 2º, ele fala, o artigo 1º, ele diz, toda pessoa é capaz de direitos e obrigações, de direitos e deveres na ordem civil. E o 2 diz, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, a partir do momento, explicando novamente para quem chegou atrasado, a partir do momento em que a pessoa natural nasce com vida, ela adquire personalidade. Ela adquirindo personalidade, ela também passa a ter capacidade. Capacidade de quê, professora? Capacidade de ser sujeito, capacidade de aptidão para ser sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Tá? Então, a capacidade, ela não vai se confundir com a legitimação, que a legitimação, ela me é imputada quando eu preciso figurar num polo de alguma demanda judicial, tá? Quando é que eu vou ser parte legítima? Quando aquela ação judicial se referir a mim. Eu vou ser parte legítima se moverem uma ação contra a minha irmã e mandarem me intimar, sendo que o réu da ação é a minha irmã? Não, eu não serei parte legítima. O juiz não tem por que me ouvir, porque a ação não é movida em desfavor da minha pessoa, certo? Eu seria parte legítima se houvesse uma ação sendo movida em desfavor da minha pessoa, tá? Então, a legitimação é quando você possui essa capacidade, essa aptidão especial, tá? Para a prática de determinados atos jurídicos. Perdão, eu confundi legitimação com legitimidade aqui, pessoal. Perdão, a legitimação, ela é a aptidão para a prática de determinados atos jurídicos, tá? Ou seja, se eu for vender um imóvel, eu não posso vender sem a anuência do meu esposo, porque eu preciso de que ele esteja de acordo com isso também. Caso ele esteja de acordo, ele precisa me dar essa autorização, tá? Isso é a legitimação. Ele não me dando essa autorização para poder fazer alguma negociação jurídica, né, algum negócio jurídico, isso não vai me acarretar incapacidade. Eu continuo sendo pessoa capaz, tá? Ficou entendido? Então, vamos lá. Gente, e os incapazes? Eu havia explicado lá no início sobre a capacidade que a pessoa, ela nascendo com vida, ela adquire personalidade. Adquirindo personalidade, ela também tem, logo na sequência, vamos colocar assim, de bônus, a capacidade de figurar como sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Só que algumas pessoas, num determinado espaço da vida, num determinado período da vida, ela não possui a capacidade na sua totalidade, certo? A pessoa, logo quando ela nasce, ela já possui logo de cara a capacidade de gozo, tá? A capacidade de gozo ou de direito, que é a aptidão para se portar como sujeito de direitos e deveres na ordem civil, tá? Isso vai até os 16 anos de idade. A pessoa que se encontra nessa condição de capacidade somente de direito ou de gozo, ela é considerada incapaz ou absolutamente incapaz, tá? Agora, a partir do momento em que ela passa a ter, de alguma forma, ainda que de forma minimizada, a capacidade de fato de exercício, aí você vai dizer que essa pessoa, ela é relativamente incapaz, tá certo? Então, quem são os incapazes? Você, com seu código aí, você vai marcar o artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil, tá? O artigo 3º e o artigo 4º, quando você faz a leitura do artigo 3º, o artigo 3º te diz quem são os absolutamente incapazes. Quem são? Para o Código Civil, os absolutamente incapazes são os menores de 16 anos.
Não importa se ele possui alguma deficiência física. Não importa se ele é autista, se ele é cego, mudo, se ele possui síndrome de Down, se ele é cadeirante. Ele é menor de 16 anos, ele é absolutamente incapaz. Tá ok? Depois, a partir dos 16 anos até os 18, entre 16 e 18, ele é relativamente incapaz. É o que você lê aí no artigo 4º do Código Civil e nos incisos. Logo no inciso 1º vem dizendo quem é o relativamente incapaz. É o maior de 16 e menor de 18. O inciso 2º diz que os ébrios habituais, os viciados em tóxico, também são relativamente incapazes. Quando, professora, ele é considerado relativamente incapaz? Quando ocorrer uma sentença declarando isso, tá? Não é só porque ele é ébrio ou só porque ele é viciado em tóxico que ele já vai ser de imediato considerado relativamente incapaz. Não, é necessário ser informado à justiça isso, mover uma ação de interdição para que, a partir daí, o juiz declare assim, tá certo? Aí vai interditá-lo e vai considerá-lo relativamente incapaz num período de tempo, no período em que ele estiver fazendo um tratamento de saúde, tá? O inciso 3º do artigo 4º também vem dizendo quem são os relativamente incapazes, que são quem? Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. As pessoas que estão acamadas, que estão em coma, que sofreram um acidente, tá? E sofreu aí um traumatismo craniano e está num coma induzido, tá certo? Ou então pessoas que nasceram já com uma deficiência e realmente não conseguem se expressar. Desde pequeno vive ali por conta do seu pai, da sua mãe, então elas não têm como se expressar, tá? E o inciso 4º fala que os pródigos não é aquele pródigo lá da Bíblia, não, tá? Não é o filho pródigo da Bíblia, não. O pródigo é aquele que dilapida o seu patrimônio, que vem gastando seu patrimônio de forma aleatória, de forma indiscriminada. Aí a família entra também com uma ação de interdição para considerá-lo, para declará-lo pródigo, tá? E aí ele vai ser relativamente incapaz somente no que diz respeito à administração dos seus bens. Para todas as outras coisas que ele tiver que fazer na sua vida pessoal, particular, ele não será considerado relativamente incapaz. Mas se na hora que mexer no bolso, que mexer na conta bancária, aí ele não pode mexer sozinho, porque ele vai ser relativamente incapaz. Enquanto ele não se tratar, ele vai ter um curador para estar administrando os bens dele. Tá certo? Ficou entendido? Os silvícolas, quem são os silvícolas? São os índios, tá? Os índios, a situação dos índios, ela é tratada numa codificação especial, tá? Ela não é tratada aqui no Código Civil, a situação dos índios, tá? Dos silvícolas. Os índios, a questão da capacidade dos índios é tratado no Estatuto do Índio, tá bom? Os ausentes, pessoal, olha, anota isso daí, que é muito importante essa informação. Os ausentes não são absolutamente incapazes, tá? Os ausentes não são absolutamente incapazes, tá? A ausência, na verdade, significa morte presumida. Nós vimos isso na última aula. A ausência significa inexistência da pessoa. Você vai encontrar isso onde? Nos artigos 22 ao artigo 39 do Código Civil. Tá? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Ok. Então, vamos seguindo. Gente, os atos e negócios praticados pelos absolutamente incapazes, sem a representação, sem o seu tutor, são considerados atos nulos, tá? Porque um dos primeiros requisitos para a realização de um negócio jurídico é que o agente seja capaz, tá? Se o agente não for capaz e não tiver o seu representante legal,
aquele ato, aquele negócio jurídico, ele será nulo, tá? Nulidade absoluta. Já os atos e negócios jurídicos celebrados pelos relativamente incapazes, sem a assistência do seu representante legal, são considerados atos anuláveis. É uma nulabilidade relativa, tá? Pode anular ou não pode anular. Vai depender do seu representante legal ao descobrir que aquele relativamente incapaz realizou algum ato sem a presença dele. Tá ok? Bom, chegamos na emancipação, tá? A emancipação, ela é ato jurídico pelo qual se antecipa os efeitos da maioridade. Grife isso aí. Emancipação não traz a maioridade. O menor de 16 anos, 17, que é emancipado, ele continua sendo menor. Ele continua sendo menor. Mas então, para que serve a emancipação? A emancipação serve para antecipar os efeitos da maioridade. Aquilo que ele teria que fazer, que ele poderia fazer, tendo a maioridade civil, que no Brasil é de 18 anos, aquilo que ele poderia fazer a partir dos 18 anos, sozinho, por conta própria, sem precisar de ninguém, para assinar nada, para permitir nada, para autorizar nada, com 16 anos, sendo emancipado, ele pode fazer, vai adiantar os efeitos, mas ele continua sendo menor, tá? Então, a emancipação é ato jurídico pelo qual se antecipa os efeitos da maioridade e a correspondente capacidade para momento anterior àquele em que a pessoa atinge a idade de 18 anos, tá? Então, ele só vai ser maior de idade quando ele atingir 18 anos. Certo? No dia que ele fizer 18 anos, ele é maior de idade. Ah, mas ele já era emancipado, mas ele ainda era menor. Tá? A maioridade no Brasil só se atinge aos 18 anos, independente se foi emancipado. Fique bem claro isso para vocês, tá bom? Então, a emancipação pode assumir as seguintes formas. Nós temos a emancipação voluntária. Aonde nós encontramos falando a respeito da emancipação no Código Civil, professora? A partir do artigo 5º do Código Civil, tá? E o artigo 5º, a partir do seu parágrafo único e os incisos, os 5 incisos do parágrafo único do artigo 5º, vem falando das espécies de emancipação. Tá? Então, a emancipação ela pode ser voluntária parental. Como assim? É aquela emancipação que os pais dão ao filho. É ato volitivo dos pais. Os pais querem conceder. Não é porque o filho pediu, não. É porque os pais querem fazer isso. Tá? Então, a emancipação voluntária parental ela é por concessão dos pais, ou de um ou de outro, na falta de um deles, tá bom? Então, para que ocorra a emancipação parental, o menor deve ter, no mínimo, 16 anos completos. Para toda e qualquer emancipação, o menor precisa ter 16 anos completos. Mas, professor, ele já trabalha como menor aprendiz, já posso emancipar ele? Ele tem 14 anos. Não. A emancipação é a partir dos 16 anos completos. Ah, mas ele vai fazer 16 esse ano, já trabalha, etc. Posso emancipar? Não. Você vai emancipar um dia depois do aniversário dele de 16 anos. Fez 16 anos hoje? Amanhã você vai com ele lá no cartório e emancipa. Tá? É 16 anos completos, tá? A emancipação judicial. Como que se dá a emancipação judicial? Por sentença do juiz, tá? Quando, por exemplo, um dos pais não concordar com a emancipação. Pode acontecer isso? Pode. Eu dei o exemplo que, às vezes, a pessoa
O jovem ganhou uma bolsa para estudar em Harvard. Ele está entrando no ensino médio, mas ganhou uma bolsa para passar um ano estudando num projeto, etc., lá em Harvard, nos Estados Unidos. A mãe ficou louca, doida, vou mandar meu filho, nossa, gênio. Aí o pai, não concordo, discordo, vai gastar muito, vai me dar muito trabalho, me dar dinheiro, não vai ter ninguém lá para cuidar desse menino. Aí o que a mãe faz? Não, mas vamos emancipar ele e tal. Não, eu não concordo, não vou mandar, não vou emancipar. Aí a mãe vai atrás do juiz e pede o juiz, explica o porquê, os motivos, o juiz vai ouvir o pai, e o juiz pode concordar com o pai ou pode concordar com a mãe. O juiz concordando com a mãe, ele pega e emancipa aquele menino de 16 anos, tá? Assinando no lugar do pai. Quando também acontece a emancipação judicial? Quando o tutor quer emancipar o seu pupilo, tá? Nós encontramos aqui, ó, logo na segunda parte do inciso 1º do parágrafo único do artigo 5º, tá? Ele vem falando, ó, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. O tutor, ele pode querer emancipar o seu tutelado, o seu pupilo? Pode. Só que o juiz, antes de mais nada, ele vai ouvir o menor e vai ouvir o tutor também e vai querer saber por que cargas d'água você quer emancipar o seu tutelado. Porque às vezes o tutor pode estar só querendo se eximir do ônus de cuidar do seu tutelado, tá? Então, se o juiz vê que realmente é verídico, vale a pena, deve se emancipar, aí ele concorda com o tutor e judicialmente emancipa o menor, tá? Então, aí são essas duas situações onde acontece a emancipação judicial, tá ok? A emancipação legal matrimonial. Qual é esse tipo de emancipação, professora? É a emancipação pelo casamento do menor. 2 menores de 16 anos, o menino e a menina, querem se casar, estão apaixonados. Um é o amor da vida do outro, né? O amor, alma gêmea, tá? Almas gêmeas. Sabem, tenho certeza de que têm que viver juntos para sempre e não podem esperar mais nem um minuto para isso. Então, o que eles fazem? Eles pedem aos pais a autorização para casar, tá? Autorização para casar, tá ok? Gente, qual é a idade núbio no Brasil? Idade para se casar? É 16 anos. Não se casa menor de 16 anos. Mesmo estando grávida, professora, mesmo estando grávida. Fazia-se isso no passado, tá? A partir do ano de 2019, não se casa mais menor de 16 anos. A idade núbio no Brasil é a partir dos 16 anos. Sem 16 anos quer casar? Seu pai e sua mãe deixou, autorizou, foi lá no cartório para assinar? Belezinha, pode casar, tá bom? Então, ó, é como está dizendo aqui o artigo 1517 do Código Civil, tá? O casamento do menor só é possível se houver autorização dos pais ou dos seus representantes legais, tá ok? A emancipação legal, quando se dá? Por exercício do emprego público efetivo. Gente, é o exercício. Aquele menor de 16, 17 anos, ele precisa estar trabalhando no emprego público, no cargo público. Não é porque ele passou no concurso que está emancipado, não. Não. Ele tem que ser convocado, assinar a sua nomeação, assumir o seu cargo e começar a trabalhar. Aí sim se fala em emancipação. Tá? Ah, não é porque fulaninho está aprovado que ele está emancipado. Não. Ok? Emancipação legal se dá também por colação de grau em curso de ensino superior reconhecido. É um gênio, né? É um projeto de Einstein, um pupilo de Einstein, é um Sheldon da vida, né? Lá de Big Bang Theory.
Aceita o James aí, que ele quer entrar. Tá batendo na porta tem uns 10 minutos. Ah, tá. Eu nem tô ouvindo. Só um minutinho. Pronto, Giron, James, sejam bem-vindos, boa noite. Me desculpem porque eu não estava ouvindo. Boa noite, professora. Abraço. Boa noite, professora. Boa noite. Então, vamos lá. Estou falando sobre emancipação legal, já estamos em emancipação, tá? Então, a emancipação também se dá por colação de grau em curso de nível superior, tá? É um Sheldon da vida, um Einstein, que com 16, 17 anos já concluiu o ensino fundamental 1, 2, ensino médio e concluiu, gente, pasmem, faculdade, tá? Aí ele pode ser emancipado só porque ele já concluiu? Não. O que vai acontecer antes? Vai lá no MEC, o MEC vai fazer um teste, uma prova especial com essa criança, e aí, após aquela prova, o MEC vai falar, não, realmente, esse é gênio, pode emancipar se quiser, tá ok? Então, também se dá a emancipação legal pela colação de grau em curso de nível superior reconhecido pelo MEC, tá? Também se dá a emancipação legal por estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, obtendo o menor suas economias próprias, visando a sua subsistência. Aqui, pessoal, é aquele exemplo que eu dei. É o jogador lá do sub-16, sub-17, tá bom? É aqueles atores lá da Malhação lá, tá bom? Lá maiores de 16 anos, tá? Ali eles com certeza ganham um dinheiro que, se eles quiserem viver sozinho, eles conseguem, tá? É um cantor, certo? Um cantor de 16, 17 anos, se quiser, que já está aí nas paradas de sucesso, ganhando disco de ouro, vendendo EPs para tudo quanto é lado, com certeza ele ganha aí um dinheiro que ele consegue se manter sozinho, tá? É um jovem que consegue desenvolver um software, consegue desenvolver um programa de computador, ou inventa um produto que bomba aí no país, no mundo, e com aquilo ele começa a ganhar dinheiro que dá para ele se manter sozinho. Ou a gente sabe, né, hoje em dia, o mundo, na globalização, essa evolução tecnológica, existem muitos jovens que existem muitas profissões surgindo justamente dessa era tecnológica, né, da internet, dessa era de coach, dessa era de pessoas que eu esqueci o nome, de marketing, né, que ensinam marketing e tudo, e os jovens, eles conseguem captar, sacar isso, assimilar isso e desenvolver em cima disso muito rápido, e muitos conseguem ganhar dinheiro em cima disso, certo? E eles conseguindo obter um valor que consiga se manter sozinho, pagar sua água, luz, seu aluguel ou comprar seu imóvel, certo? Eles podem muito bem serem emancipados legalmente, tá? Mas como eu marquei aí embaixo, é necessário que o menor tenha ao menos 16 anos. Menos de 16 anos não se emancipa, ok? Ficou entendida essa parte de emancipação? Sim, professor. Então, vamos lá. Bom, entramos agora em direitos da personalidade. Direitos da personalidade. Então, lá, a partir do artigo 11, tá? No Código Civil, direitos da personalidade. Então, gente, o que são direitos da personalidade? São os direitos inerentes à pessoa e à sua dignidade. Cada um de nós, seres humanos brasileiros e brasileiras, possuímos direitos da personalidade, direitos que condiz a cada um de nós, tá? Esses direitos da personalidade, eles mantêm relação direta com os princípios do direito
civil constitucional. Lembram lá do início das nossas aulas que o nosso direito civil ele deve ser lido e interpretado à luz da Constituição, a tábua axiológica de direito, de dignidade da pessoa humana, solidariedade, igualdade, certo? Então, os direitos da personalidade, eles estão enraizados, eles nascem dos nossos princípios constitucionais. Tá? Por isso que é um direito civil constitucional, tá? É ligado, mantendo aí uma relação direta com esses princípios, olha, da dignidade da pessoa humana, solidariedade social, isonomia ou igualdade em sentido amplo, tá? Os direitos da personalidade estão relacionados com 5 ícones principais. Apesar dos direitos da personalidade ser um rol meramente exemplificativo, números apertos, tá? Os direitos da personalidade que nós vimos aqui, que nós lemos aqui a partir do artigo 11 até mais ou menos o artigo 21, tá? Esses direitos da personalidade, eles são, que nós lemos aqui, que aprendemos na doutrina, eles são direitos exemplificativos. Existem vários outros, justamente por conta da evolução social, tá? Hoje em dia existe direito ao poliamor, existe direito direito à felicidade, certo? Tudo isso inerente à pessoa, tá ok? Então, ó, direito à vida e integridade físico-psíquica, tá? Teoricamente, o bem supremo da pessoa humana. Ninguém pode atacar, ferir a sua vida, a sua integridade físico e psíquica, nem a sua integridade moral. Tudo isso é sujeito de proteção, tá? Tudo isso está sujeito à proteção do direito, tá ok? Direito à honra subjetiva, que é o quê? A nossa autoestima, tá? Ninguém pode ficar atacando a nossa autoestima. Isso tem muito a ver também com o nosso psique, né? Ou a honra objetiva, que é o quê? A repercussão social da honra. Aí entra também direito penal, né? Aquela questão da injúria, calúnia e difamação, tá? Ninguém pode ficar difamando o outro, caluniando o outro, difamando o outro, se não tem fundamento para aquilo, e ainda que tenha, ninguém tem o direito de ficar fazendo isso. Mas daí a gente vê direto, né? Só a gente ligar a Globo, ligar a CNN ao vivo, ligar qualquer canal que a gente vê isso acontecendo direto, principalmente em Brasília, né? Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, fica aquele triângulo ali, certo? Direito ao nome, tá? É um sinal que representa a pessoa no meio social, com todos os seus elementos. Nome, prenome, sobrenome, tá? Direito à imagem, que é o seu retrato, né? A sua fisionomia, ou atributo, que é a soma de qualificações, né? O seu cabelo, a forma como você anda, como você se veste, a forma como você fala, como você olha, gesticula, tá? Se você é gordo ou magro, tá ok? Você possui o direito à imagem. Ninguém pode ferir, usar a sua imagem, denegrir a sua imagem de forma inconsequente, tá? E direito à intimidade, ou seja, direito à vida privada. A vida privada, conforme o artigo 5º nos fala, se não me engano, inciso 11, a vida privada ela é inviolável, inviolabilidade da nossa residência, tá? Da nossa vida privada, da nossa intimidade. Ninguém pode entrar na casa do outro sem ser convidado, ninguém pode tocar, mexer nas coisas, nos bens do outro sem ser convidado. Ninguém pode tocar no cabelo do outro sem permissão, tocar no corpo, na pele. Isso tudo está relacionado à intimidade, tá bom? Então, os direitos da personalidade não podem ser concebidos como um rol taxativo, muito menos quanto às suas características principais. Aqui nós pegamos somente alguns, mas no material de vocês, né, que eu disponibilizei, que também tem no livro do AVA,
vocês têm lá direitinho, né, a discriminação de cada um, mas de forma, lembrando sempre que é exemplificativo, não quer dizer que são somente aqueles, não, tá? Então, para fins didáticos, pode-se afirmar que tais direitos são inatos, ou seja, já nascemos com esses direitos da personalidade. Lembra que o artigo 2º fala? Adquire personalidade com o nascimento, do nascimento com vida, tá? Então, os direitos da personalidade, eles são inatos, são absolutos, tá? São intransmissíveis, não se transmite. Quando se diz que são absolutos, é porque eles são oponíveis erga omnes, tá? O meu direito termina quando começa o direito da Marisa, e assim sucessivamente, tá? Então, o meu direito, ele faz oposição às outras pessoas. Todos devem respeitar o meu direito, como eu também devo respeitar o direito dos outros, certo? Então, eles são absolutos, eles são intransmissíveis, não se transmite direitos da personalidade, eles são indisponíveis, não se dispõe, não abre mão dos direitos da personalidade, não se renuncia, por isso que eles são irrenunciáveis. Eles são ilimitados, por isso que aquele rol, ele é exemplificativo, tá? Eles são ilimitados, são imprescritíveis, ou seja, não prescreve, ele não perece com o decurso do tempo. São impenhoráveis, eu não posso penhorar, fazer barganha com o meu direito da personalidade, tá? E são inexpropriáveis, ninguém me paga para se apropriar de um direito meu, da minha personalidade, tá? Agora, existem direitos da personalidade em que nós abrimos concessões, tá? Para uso exclusivamente comercial, como eu expliquei na nossa aula, tá? Como, por exemplo, o Neymar, as atrizes, modelos, né? Os jogadores de futebol, os cantores, eles abrem concessão para a utilização da sua imagem, da sua voz, para fins meramente comerciais. E no Big Brother também, tá? Por isso que há aquela celeuma, né? Aquela briga dos artistas com os paparazzis, porque os paparazzis querem, de toda forma, invadir a intimidade dos artistas quando eles estão na sua vida privada. Quando eles estão lá na televisão, estão numa apresentação, estão num show, estão num evento, é outra coisa. Ali eles estão fazendo uso do seu contrato, né, de concessão para a utilização de sua imagem, voz, etc. Tá? Mas quando eles estão na sua intimidade, vida privada, dentro da sua casa, tomando seu banho de piscina, tomando o seu café da manhã, indo para o shopping com a sua família, ali é a vida privada deles. E todos devem respeitar da mesma forma que respeitam das outras pessoas. Por isso que é essa briga, essa celeuma, né? Mas o que? Deixa eu pensar. Queria falar em relação ao direito da personalidade. Alguém tem alguma dúvida? Enquanto eu lembro aqui, deixa eu pensar. Acho que é só isso que eu ia falar. Então, olha só, diante disso, é de se entender pela existência de uma cláusula geral de tutela da personalidade, pela qual deve haver tanto a prevenção quanto a reparação de qualquer lesão à pessoa e à sua dignidade, tá? Eu ia falar sobre direitos autorais, tá? Direitos autorais também é concessão, né? A pessoa, ela permite que seja utilizada a sua obra, né? Aquilo que ela escreveu, aquilo que ela desenhou, que ela pintou, certo? Ela vai receber um valor sobre aquilo, tá? Tanto o nascituro quanto o morto possuem tais direitos. Olha que coisa interessante. Lembram que eu falei desde o início da nossa aula? O direito civil, ele nos acompanha da hora do que nós somos concebidos até a morte. Só um minutinho que eu vou pegar o carregador aqui do meu computador. Gente, são quantas horas, hein? Eu tô falando igual uma matraca, maritaca, tô sem celular, sem relógio próximo. Me diga a hora aí, por favor, para o intervalo. 8h05, professor. Ah, tá. Intervalo, professor. Quando for 8h15, vocês me avisam. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Tá muito rápido? Como é que tá?
lembrando, tanto nascituro quanto morto possuem tais direitos, tá? Ninguém pode violar uma sepultura, ninguém pode fazer o uso da imagem de um morto sem autorização da sua família. Ninguém pode violar o corpo de uma pessoa morta, certo? Ninguém pode tocar nas coisas de uma pessoa morta. Ah, mas morreu, tá morto mesmo, deixa eu pegar essa carteira dele para mim. Não, é do morto, tá? Mas o quê? Sem autorização, né? Óbvio. E até mesmo porque depois o morto pode voltar para poder puxar seu pé. Não, tô brincando. Eu não creio nisso. Mas é isso, viu, gente? A questão dos direitos da personalidade. Tá ok? Ficou entendido? Tem alguma dúvida? Não? Pessoal que apareceu hoje pela primeira vez, a Yara. Pessoal que está aparecendo aí. Deixa eu ver, acho que quem é novo aqui na minha aula, acho que é só a Yara, na aula online. Tá mamão com açúcar, professora, tudo certo. Joia, show de bola. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar um intervalinho, aí a gente pega domicílio da pessoa natural, para recapitular, tá ok? Ou vocês querem que toca direto, e aí depois a gente encerra logo? Oi. Povo? Oi, por mim pode ir direto, professora, não sei os colegas. Por mim tá tranquilo também. Para mim, o que a maioria decidir. Maioria decidir. Bom, a maioria até agora é só vocês três que falam. Então, que a maioria decidir, está decidido. Então, vamos embora. Gente, domicílio da pessoa natural, tá? Essa aula tá fresquinha, porque a gente viu ela semana passada, né? A respeito de domicílio. Então, em sentido amplo, nós temos a residência, o domicílio, tá? E temos também a moradia e a habitação, tá bom? Então, o domicílio, ele envolve aí os seguintes conceitos. Conceito de residência. O que é a residência? É o local em que a pessoa se estabelece, tá? O elemento objetivo. É o local em que a pessoa se estabelece com o intuito de permanência. Ali é a residência dela. Ela se estabelece e quer permanecer ali, tá? O domicílio significa qualquer local em que a pessoa pode ser sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Então, qualquer lugar em que a pessoa pode figurar nesse polo, né? Pode aí exercer a sua aptidão de sujeito de direitos e deveres na ordem civil, em qualquer lugar que ela estiver e tiver essa possibilidade, é o domicílio da pessoa, tá? Então, por regra, é o local da residência da pessoa. A regra, o domicílio, segundo a regra, é o local da residência. A residência é o local em que a pessoa se estabelece com o intuito de permanência, tá? Então, o domicílio do Rodrigo é... Você mora onde, Rodrigo? Marabá? Oi? Pergunta pra mim, professor, que eu tô escutando. Tu mora em Jacundá, né, Dion? Eu sou de Jacundá, professor. Pois é, então, a residência de Dion é em Jacundá, porque ele está ali estabelecido e tem a intenção, o intuito de permanecer ali, certo? E o domicílio dele, em regra, pela regra, também é Jacundá, tá? Mas pode ser também Marabá, porque ele pode ser sujeito de direitos e deveres aqui, pode ser Itupiranga, aonde ele puder figurar como sujeito de direitos e deveres na ordem civil, pode ser considerado o domicílio dele, tá? Como professora? A nível de trabalho, certo? Então, ele pode fechar negócios em Jacundá, pode fechar negócios em Piranga, pode fechar negócios em Paraupebas, tá bom? Então, o Código Civil consolida 2 domicílios para a pessoa natural, a residência e o local do trabalho, tá ok?
Quanto à origem, o domicílio ele pode ser classificado como domicílio voluntário, que é aquele fixado pela vontade da pessoa, como exercício da autonomia privada. Eu quero morar em tal lugar, tá? Eu tenho uma amiga que está saindo daqui de Marabá e ela disse, eu quero morar em Florianópolis. Então, ela está indo morar em Florianópolis. Ela vai estabelecer residência e domicílio em Florianópolis, certo? E nós temos também o domicílio necessário e o domicílio legal. Esse domicílio é aquele que é imposto pela lei. E existem regras específicas que está lá no artigo 76 do Código Civil, tá? Quais são essas regras do domicílio necessário ou legal? Primeiro, o domicílio dos absolutamente e relativamente incapazes é o mesmo dos seus representantes, tá? O absolutamente ou relativamente capaz não pode morar em Jacundá e o seu representante legal morar em Marabá. Não. Tem que ser o mesmo lugar, tá? É a regra do domicílio necessário ou domicílio legal. O domicílio do servidor público ou do servidor, funcionário público, é o local em que ele exercer com caráter permanente as suas funções, tá? Então, a priori, em regra, a gente sabe que existem muitas pessoas que trabalham é concursado, é funcionário público em Paraupebas, mas mora em Marabá, ou mora em Paraupebas e trabalha em Marabá, enfim, ou em Tupiranga, a gente sabe que isso acontece. Mas pela regra, tá? Quando você estiver fazendo a sua prova, o seu concurso, a regra é que o domicílio do servidor público, como também o código dá essa possibilidade, né, que o domicílio da pessoa também é o seu local de trabalho, então o domicílio do servidor público é o local em que ele exerce com caráter permanente, ou seja, ele vai trabalhar ali até se aposentar. É onde ele exerce suas funções, tá? O domicílio do militar é o do quartel onde servir ou do comando a que se encontrar subordinado, tá? Lembrando novamente a regra do Código Civil, que o local de trabalho também é considerado como domicílio, tá? O domicílio do marítimo ou do marinheiro é o do local em que o navio estiver matriculado. E o domicílio do preso é o local em que o mesmo cumpre a sua pena, ok? Entendido aí, domicílio? Essa parte? Nós temos também o domicílio contratual ou domicílio convencional. Este é aquele que está previsto no artigo 78, que os contratos escritos, eles poderão, através dos seus contratantes, eles poderão especificar o domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Ou seja, o local, na hora de você assinar um contrato, de ROM vai assinar, vem aqui em Marabá assinar um contrato de compra e venda de caprinos. Ah, o Rodrigo nem estava presente, de ROM. De caprinos, tá? Aí ele e o camarada que está vendendo para ele vão estabelecer, se precisar de alguma demanda em relação a esse contrato, onde será o foro judicial, se aqui ou se em Jacundá, tá? Esse é o domicílio contratual ou convencional. Por que convencional? Porque são as partes contratantes que convencionam. Se ninguém falar nada, certo? Se ninguém falar nada, o domicílio vai ser de onde foi assinado o contrato, ok? Habitação ou moradia. O que é habitação ou moradia? É o local em que a pessoa eventualmente é encontrada, como, por exemplo, os atores, os funcionários de circo, tá? Eles possuem habitação ou moradia, porque eles podem ser encontrados em qualquer lugar, eventualmente, tá? Se precisar ir demandar ação contra um circense, você tem que ir. Ah, teve um problema, veio um circo para cá, ali perto da Honda, ali, da Hyundai, perdão. Aí eu fui ali com meu filho e tal, teve um problema ali com o pessoal, o dono do parque, parará, parará. Vou entrar com uma ação contra aquele parque, vou entrar com uma ação contra o dono do parque. Tá.
Na hora do oficial de justiça, você, para poder demandar essa ação, você vai ter que procurar saber aonde será o próximo destino daquele parque, porque ele não vai ficar ali. Os funcionários, o dono daquele parque não mora aqui em Marabá. Fica andando, né? Cidade, cidade, município, município, tá? Eles não possuem uma residência. Eles não possuem, vamos colocar assim, o domicílio em regra, tá? Professora, Oi. a senhora não acha que se acontecer um problema, ele não tinha que ser, que nem numa situação dessa de circo, ele não tinha que ser tentado resolvido no exato momento do acontecido, porque é difícil você ficar adivinhando onde ele vai estar, né? Porque esse povo é meio ciganado, né? Hoje está aqui, amanhã está no Maranhão, amanhã está lá no Sul, depois está na Bahia. Aí fica complicado, né? Você ficar adivinhando, ou se não seguindo essas pessoas até encontrar um endereço que você pode chegar e fazer ele convocá-lo. Convocá-lo ele a uma explicação ou levar ele à justiça de alguma forma, né? É complicado, mas acontece. Eu já vi ação de alimentos ser demandada contra funcionários circenses. Aí a parte ela tem que dizer, eles estão em tal lugar, assim, assim, assado, vai ficar tanto tempo lá. Aí que as coisas acontecem, né? Aí tem que informar para o oficial poder ir lá, porque basta entregar a citação, entendeu? A intimação para ele, basta entregar, que aí ele vai tomar ciência. Ele tomando ciência, ele se vira para poder ir para o local onde ele está sendo demandado. Entendeu? Então, pessoal, ficou entendida essa parte de domicílio? É bem legalzinho essa parte, né? Morte, nós vimos morte semana passada também, né? Muito interessante, eu gosto muito dessa parte geral do direito civil. A morte, nós vimos que a morte, ela põe fim à personalidade. O nascimento com vida dá início à personalidade e a morte, ela põe fim, zera tudo, né? Ela dissolve matrimônio, dissolve contratos personalíssimos, ela dissolve a questão da filiação, né? Mas abre, em decorrência da morte, abre a sucessão, certo? Com a morte, eu ia falar uma palavra e esqueci. Enfim, a morte, ela coloca fim em tudo, tá? E existe aí a morte real, tá? A morte real, quando que se comprova, que se dá a morte real? Quando tem morte encefálica, ok? Acabou as atividades cerebral, não tem mais atividade cerebral, morte encefálica, então se prova, é a prova real de que ocorreu a morte, tá? E essa prova real se dá por um laudo médico e pelo atestado de óbito, ok? Pode-se atestar a morte de outra forma? Pode. Quando não tem ali de imediata a presença de um médico, tá? Duas pessoas, duas testemunhas podem atestar a morte, mas elas precisam ir a cartório registrar aquela ocorrência de morte, tá? E aí, depois desse registro no cartório, é que abre-se os trâmites para que ocorra aí o atestado de óbito, etc. Tá bom? Há também a morte presumida, tá? Essa morte presumida é o que nós vimos a respeito da morte, né? Que a morte, pessoal, ela é a extinção da pessoa natural, tá? Nós encontramos ela a partir do artigo 6, é o artigo 6, 7, com seus incisos 1 e 2, parágrafo único, tá? E também o artigo 8, tá? Então, é do artigo 6 ao artigo 8, nós temos aí a extinção da pessoa natural, tá? A morte presumida, ela ocorre quando não há corpo presente, tá? Ou seja, quando não há como se provar a morte real, tá? E aí existem as hipóteses de morte presumida. Quais são as hipóteses? Morte presumida sem declaração ou decretação de ausência, que está lá
no artigo 7º, tá? Que prevê 2 casos, que estão nos 2 incisos, tá? O artigo 7º, no inciso 1º, ele vai falar, o artigo 7º no caput, ele fala assim: pode ser decretada a morte presumida sem decretação ou sem declaração de ausência. Quando? Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, tá? Desaparecimento do corpo da pessoa, sendo extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Lembram que eu dei o exemplo lá de Brumadinho? Ali em Brumadinho, como já se encerrou as buscas pelos corpos, todos aqueles que permanecem desaparecidos, vai se declarar a morte deles, sem precisar declarar a ausência deles, tá? Vai se presumir a morte deles, porque não encontrou o corpo e já se esgotou as buscas. Então, vão se presumir que estão mortos, tá bom? Quando a morte presumida sem declaração de ausência? Quando do desaparecimento da pessoa envolvida em campanha militar ou feito prisioneiro, não sendo encontrado em até 2 anos após o término da guerra. Ou seja, o militar foi para a guerra, sumiu, ou foi feito prisioneiro. Passaram-se 2 anos buscando o militar, esperando que ele regressasse, ele não voltou. Vai, então, declarar a morte dele, sem declarar a ausência, tá? Vai se presumir o militar morto, ok? E a morte presumida com declaração de ausência. Quando que ocorre? Nós vimos isso. Está lá no artigo 22, que é quando nós falamos sobre ausência, tá? Então, a morte presumida com declaração de ausência ocorre nos casos em que a pessoa está em local incerto, não sabido, o famoso LINS, local incerto, não sabido, não havendo indícios das razões do seu desaparecimento. Envolve 3 fases específicas que são tratadas do artigo 22 até o artigo 39 do Código Civil. Quais são essas causas específicas que envolvem a morte presumida com declaração ou decretação de ausência? Primeiro, a curadoria dos bens do ausente. Segundo, a sucessão provisória. E terceiro, a sucessão definitiva, tá? Então, a morte presumida, eu fiz aí um esqueminha para vocês, tá? Da morte presumida, da ausência, tá bom? Morte presumida com, olha aí o com, bem grandão, em negrito, com declaração de ausência. Morte sem decretação de ausência está a partir do artigo 6º até o artigo 8º. Morte presumida com declaração de ausência está a partir do artigo 22 até o artigo 39. Marquem isso daí. Não, depois, na hora da prova, vocês ficam perdidos. Depois, na hora da prova, não vai saber para onde que vai, para onde que corre. Na hora de estudar, não vão saber absolutamente nada. Existe essa diferença bem gritante, tá? Então, ó, a morte presumida com declaração de ausência, ela é aplicada quando a pessoa desaparece sem deixar rastro, sem dar notícia. Ninguém sabe como que foi, com quem foi, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu. Tomou Doril a pessoa, tá? É o famoso LINS, tá? É o famoso LINS, lugar incerto e não sabido. A pessoa, ela sumiu, sem morte provável. Ela ainda não está morta, tá? Ela está sumida, desaparecida. Aí, levando em consideração que a pessoa desapareceu sem deixar notícias, aí acontece o quê? Há um longo processo judicial que acontece em
3 fases distintas. Quando a pessoa desaparece, se abre, a pedido de qualquer parte interessada ou pelo Ministério Público, se dá início à curadoria dos bens do ausente. Não é curadoria do ausente, porque o ausente está sumido, desaparecido. Então, vai precisar de alguém para cuidar, administrar os bens dele. Quem é essa pessoa legitimada? Pode ser o cônjuge, se não for separado. Pode ser o companheiro ou companheira, se for união estável, tá? Pode ser filho, ok? Pode ser um ascendente, tá? Caso não tenha ninguém legitimado, aí o juiz ele vai escolher alguém para ser o curador dos bens do ausente, tá bom? Depois de 1 a 3 anos de curadoria do bem do ausente, vai abrir a sucessão provisória com caução. Família precisa de caução? Não. Quem vai precisar oferecer, dar o caução? A pessoa que precisa de ter recebido alguma dívida, de ter sido paga alguma dívida, tá? Pode ser um trabalhador, um funcionário, perdão, pode ser aí um fornecedor, tá? Ele precisa dar um caução para poder entrar na sucessão provisória, tá bom? E aí, a sucessão provisória, o juiz ele vai dizer ali para cada um ali o que cada um vai cuidar, tá? Mas tem que cuidar, não pode dar fim aos bens do ausente. Vai cuidar, vai fazer crescer, prosperar, dar frutos. Aí eles vão viver dos frutos, mas uma parte daqueles frutos eles vão guardar, tá bom? Para quando o ausente voltar, ele também poder usufruir daqueles frutos, além de encontrar os seus bens da forma que ele deixou, tá? E tem, depois de 10 anos, a sucessão provisória, ela é por 10 anos, tá? Depois de 10 anos de sucessão provisória. Lembrando que, perdão, eu esqueci de dizer um detalhe, ó. A sucessão provisória, ela só vai ter efeito após 180 dias de publicada a sentença, tá? Aí ela começa a surtir efeito, tá bom? Então, depois de 10 anos de sucessão provisória, a pedido, a requerimento de qualquer dos interessados, vai se abrir a sucessão definitiva. E aí sim vai se considerar a morte, vai se presumir a morte do ausente a partir da sua declaração de ausência. Ok? Ficou entendido? Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa? Voou, comeu mosca em alguma coisa? Professora, a senhora falou que sobre a curadoria, né? A senhora falou que elas após 180 dias, mas é da definitiva ou é da provisória? Não, a sucessão provisória, ela vai ser requerida pelos interessados, tá? Certo. Pode ser o cônjuge, os descendentes, ascendentes, tá? Correto. Aí o juiz ele vai expedir uma sentença, ele vai dar uma sentença decretando a sucessão provisória. Quem vai ser o curador? Vai distribuir os bens do ausente ali para quem vai assumir ali os seus sucessores, tá? Certo. A distribuição para os sucessores. Só que ele só vai começar a surtir efeito essa sentença depois de 180 dias da publicação dela, tá? A publicação dessa sentença, até mesmo para que o ausente, se ele estiver em algum canto, ele vai tomar ciência, essa é a ideia, né? Essa é a ideia, de que ele tome ciência de que há uma sentença que estão distribuindo os bens dele para os sucessores de forma provisória, tá? Não é permanente ainda. Aqui tem um prazo de 10 anos, né? Está estipulando aqui. Isso, esse prazo... Aí, digamos, após esses 10 anos, o prazo vencido. Aí, a sucessão definitiva, passa a ser uma sucessão definitiva? Sim, depois de 10 anos da provisória. Tá. E, digamos, por um desvaneio do destino, passados os 10 anos o cara não apareceu. Quando o juiz deu a
sucessão definitiva. Esse cidadão pega e aparece. Aí ele tá liso. Aí o juiz já concedeu a sucessão definitiva, já era, não tem jeito mais. Já, perdeu o Playboy. Tá bom então, professor. Falou. Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Gente, ainda a comoriência. Vocês lembram de Romeu e Julieta de semana passada? A comoriência é o quê? É para determinar, tá? A comoriência, esse instituto da comoriência, ele existe tão somente para fins sucessórios, tá? Então, ainda a comoriência que não constitui uma presunção quanto à existência da morte, mas quanto ao seu momento, é com o instituto da comoriência que vai determinar se os dois que são herdeiros entre si, se eles morreram ao mesmo tempo ou quem foi que morreu primeiro, tá? Se duas ou mais pessoas, parentes ou não, falecerem em uma mesma ocasião, não havendo prova efetiva de quem faleceu primeiro, haverá a presunção relativa de que o falecimento ocorreu ao mesmo tempo. Tem como provar quem morreu primeiro? Não tem, então vai deduzir que ocorreu a comoriência, tá? Morreram ao mesmo tempo. Em caso de dúvidas, a jurisprudência tem entendido pela sua existência e não pela premoriência, ou seja, que uma pessoa faleceu primeiro que a outra. A jurisprudência, ela tem entendido sempre que quando não dá para se determinar quem morreu primeiro, determina que os dois morreram ao mesmo tempo, tá? Ainda que de causas diferentes, mas morreram ao mesmo tempo, certo? Porque se o marido e mulher sofrem um acidente e aí, através ali dos exames cadavéricos e tal, consegue determinar quem morreu primeiro, aí se o marido morreu primeiro, abriu sucessão para a mulher, tá? Aí ela morre logo em seguida, os bens dela que ela herdou do marido e ela já tinha, aí fica para os seus descendentes ou ascendentes, entendeu? Agora, se os dois morreram primeiro, não dá para determinar, morreram juntos, não dá para determinar, então um não vai comunicar, os bens deles não vão comunicar, tá bom? Aí se tem descendentes, aí vai para os descendentes. Agora, se não tem, cada um só tem ascendentes, aí vai para os ascendentes, certo? Sem dividir, tá? Melhor, sem somar, tá? Ok? Gente, comoriência está no artigo 8º, tá? No artigo 8º do Código Civil. E, por fim, individualização da pessoa natural. Quando nós falamos a respeito do nome, tá? Que é um dos direitos da personalidade. Conceito de nome. Nome é a designação pela qual a pessoa se identifica no seio da família e da sociedade. Para que existe o nome? Para identificar a pessoa, distingui-la no seio da família e na sociedade em que ela vive, tá? O pseudônimo é o nome fictício usado em geral por escritores e artistas. Xuxa Meneghel, Pelé, mas quem, gente? Tem nome fictício? Esqueci. Enfim. Então, exemplo, Xuxa e Pelé, tá bom? O Didi, né? Didi, Dedé, Mussum, Zacarias, tudo nome fictício, tá? O pseudônimo, quando adotado para atividades lícitas, goza da proteção que se dá ao nome, ok? A natureza jurídica é direito da personalidade, o nome, tá? Elementos do nome é o prenome e sobrenome. Algumas pessoas têm o agnome, que é aquele nomezinho lá no final, né? O Júnior, neto, filho, segundo, tá? O prenome pode ser livremente escolhido pelos pais, desde que não exponha o filho ao ridículo. Vocês lembram que eu falei sobre isso, né? O sobrenome indica a origem familiar da pessoa, tá? Visão geral das exceções ao princípio da inalterabilidade do nome. Ou seja, o nome ele não pode ser alterado em regra, tá?
mas existem exceções a esse princípio. Por exemplo, a lei prevê as seguintes exceções, tá? Substituição do prenome por apelidos públicos notórios, como, por exemplo, a Xuxa incluiu o apelido dela, né? Xuxa, no nome dela. Ficou Maria das Graças Xuxa Meneghel. O Pelé, ele já substituiu, que antes o nome dele era, o nome de nascimento, Edson Arantes. Aí ele tirou o Edson, ficou Pelé Arantes, se não me engano, tá? Ele tirou o Edson e colocou o Pelé, tá bom? Então, ó, substituição do prenome por apelidos públicos notórios. Correção de evidente erro gráfico, tá? Retificação do nome que possa expor o seu portador ao ridículo. Substituição do prenome ou do nome completo como medida de proteção à testemunha de crime que corre risco de vida. Então, aí quando a pessoa entra no programa de proteção à testemunha, muda-se o prenome e o sobrenome dela, tá? O nome completo. O nome, ele é a soma do prenome com o sobrenome. Qual que é o seu nome? Meu nome é Edson Arantes do Nascimento. Qual é o seu prenome? Edson. Qual é o sobrenome? Arantes do Nascimento, tá? Ainda, atribuição ao adotado do sobrenome do adotante. Então, aquela criança que foi adotada, tanto pode ser substituído o nome dela, trocado, como pode ser acrescentado o sobrenome da família que está adotando aquela criança. Adição intermediária de apelidos notórios ou de sobrenome materno, especialmente para evitar homonímia, tá? Então, foi o que a Xuxa fez. Ela adicionou seu apelido notório. E o Pelé substituiu. Inclusão do nome da família, ou do padrasto ou da madrasta, havendo motivo ponderável, tá? Acréscimo ao seu do sobrenome do outro cônjuge por qualquer dos nubentes. Na hora de casar, qualquer um pode adquirir o sobrenome do outro. Ou não. Se não quiser, também não precisa. Renúncia pelo cônjuge no divórcio do nome de casado. Divorciou, quer tirar o nome que colocou do marido, tem direito. Direito ao uso pelo filho do sobrenome do genitor ou da genitora que o reconheceu. Ocorreu aí a ação de reconhecimento de paternidade, eu quero adicionar, quero colocar o nome do meu pai, acrescer no meu sobrenome, pode. Direito ao uso pelo companheiro ou companheira do patronímico de seu companheiro ou companheira, tá? E ainda, a jurisprudência admite as seguintes exceções. Substituição do prenome oficial pelo prenome de uso, tá? Isso daqui é para artistas também, certo? Tradução de nomes estrangeiros, que às vezes vem, né, de fora do Brasil para cá e o nome é de difícil pronúncia, às vezes é um alemão, aí pode pedir aí a tradução do seu nome para um nome brasileiro, né, ou aportuguesado, tá? Retificação do nome e do sexo de transexuais e exclusão do sobrenome paterno em virtude de abandono do filho pelo genitor. Ok, pessoal? Bom, com isso nós encerramos a nossa revisão. Tá joia? Beleza, Alguém tem professor. alguma dúvida? Quer acrescentar, fazer algum comentário? Não? Então, Por só mim tá lembrando tranquilo, professor. Ótimo. Lembrando a vocês os avisos que a professora Andréia já botou lá no grupo. Amanhã começam as provas das disciplinas interativas, tá? Lembrem-se que quando você sentar para fazer a sua DI, você tem 3 horas para fazer a DI. Se você apertar o botãozinho de iniciar, e aí depois resolve ir na padaria comprar pão, a vizinha chamou no portão, vai passar as 3 horas e você vai perder a sua oportunidade de fazer a prova, tá? Sentou para fazer a prova, faça até o final, ok?
Pessoal, boa noite, tá? Nossa prova é dia 17. Sem ser essa quarta próxima. Tá bom? Creio que quarta que vem nós não teremos aula, porque vocês vão estar aí envolvidos com essas provas, né? De disciplina interativa. Sim. Tá bom? Ok, então, professor. Obrigado, boa noite. Nada, boa noite. Boa noite. Qualquer dúvida a Professora, gente se fala pelo grupo. Oi. só mais uma coisa. A professora podia dar uma olhada com mais carinho lá naquelas atividades complementares de sala de aula, né, professor? Só me deu nem um pontinho sequer de atividade, professor, de sala de aula. Mesmo que eu entrei tarde, mas não foi por minha culpa, professor. Aonde? Quando? Do primeiro bimestre? Vale 2.500 pontos, eu não tenho nenhum ponto, professor, de atividade de sala de aula. Mas você está falando de quê? De primeiro bimestre? Primeiro bimestre? No primeiro eu até concordo com a senhora. Agora, desse outro agora, eu já participei do meio do mês passado para cá, professor. Mas você está falando do trabalho que eu mandei fazer em grupo, é? Também, eu tô zerado lá entendeu? Eu ainda não dei ponto para ninguém, não. Eu vou começar a lançar agora, esses dias. Eu tenho até dia Olha 10 para com lançar. carinho lá, professor. Dá uma olhadinha com carinho lá na minha situação lá, professor. Vê se ela me ajuda. Faça Poxa, zerar. as atividades de pré-aula e pós-aula, pessoal, porque dia 10, semana que vem, o AVA fecha, tá? A terceira e a quarta Tá tudo unidade. pronto meu AVA já, professor. Eu já finalizei meu AVA. Então, aí tem essa pontuação também que te ajuda. Agora, essa de atividade complementar, eu ainda vou pontuar. Ainda não lancei ponto de ninguém, tá bom? Não, então tá ok. Só tô pedindo pra senhora olhar com carinho lá e ver o que a senhora faz. Tá certo. Obrigado, professor. Tudo de bola. Nada. Tchau, tchau. Obrigado pela hora, professor. Boa noite, pessoal. Nada, Felipe. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, galera que ainda está online aí. Boa noite, Ronaldo. Pessoal que entrou agora foi o David e a Emanuele. A aula, acabei de encerrar a aula, viu, pessoal? A revisão. Eu vou deixar o material lá no AVA. Não, professora, eu estava na Eu vi, Manu, que tu estava. aula